sou o Thiago, você tá no Música Curiosa, você já ouviu falar na banda The Zombies? Uma banda inglesa lá dos anos 60 que se separou aí por não conseguir fazer muito sucesso, mas que bombou tanto nos Estados Unidos depois da banda já ter acabado, que surgiram bandas falsas pelos Estados Unidos, se passando por eles e fazendo turnês pelo país aí, em mais de uma banda dessas ao mesmo tempo, tá? Tudo isso aí sem que a banda original soubesse disso, com essas bandas inclusive envolvendo artistas que ficariam bastante conhecidos em outras bandas no futuro. Caso não conheça a história ou queira saber um pouquinho mais sobre ela, fica aí que eu já conto. Bom, no ano de 1961 foi formada lá na Inglaterra a banda de rock The Zombies, trazendo bem aquela pegada do rock inglês dos anos 60. Porém, foi apenas no ano de 1964, momento em que os Beatles já estavam bombando demais, vivendo o momento da Beatlemania, ajudando assim outras bandas inglesas a crescerem bastante, que a banda The Zombies assinou aí o seu primeiro contrato com uma gravadora, que nesse caso foi a Decca Records. Nesse mesmo ano eles lançaram a música She's Not There, que foi o primeiro hit deles, que chegou na 12ª posição nas paradas do Reino Unido, sendo a música deles aí que atingiu a melhor posição em toda a carreira. Please don't bother trying to find her. She's not there. E nesse mesmo momento, os Estados Unidos viviam um período da chamada invasão britânica, onde diversas bandas e artistas britânicos, justamente liderados pelos Beatles, começaram a dominar as paradas de sucesso do país, deixando inclusive artistas norte-americanos para trás. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre como isso aconteceu, a gente já contou essa história no vídeo, tá aqui no card, tá? Tá tudo lá bem detalhadinho. Assim, a música She's Not There, da banda The Zombies, também foi mais uma dessas músicas que bombou bastante nos Estados Unidos nesse momento, chegando a ficar na segunda posição nas paradas de sucesso de lá e vendendo mais de 1 milhão de cópias. Com isso, assim como várias bandas britânicas estavam fazendo, The Zombies também foi aos Estados Unidos para fazer uma turnê por lá. E até chegaram a participar de programas de televisão no começo de 1965. Com eles apresentando aí para uma plateia cheia de adolescentes histéricos, né? Além do sucesso aí que era She's Not There, um novo single que era a música Tell Her No, que também foi muito bem nos Estados Unidos, chegando aí na 6ª posição das paradas de sucesso por lá. Porém, lá na Inglaterra, as coisas já começavam a não dar tão certo assim pra eles. Isso porque pouco tempo antes disso, eles tinham lançado lá na Inglaterra o single Leave Me Be, que não fez sucesso. Assim, eles colocaram então essa música como lado B aí do single de Tell Her No e lançaram lá nos Estados Unidos. Mas essa música em si também passou desapercebida por lá. Com a própria Tell Her No, apesar de ter ido bem lá nos Estados Unidos, também não tendo ido bem no Reino Unido, não chegando nem a posição 40 nas paradas de sucesso. E foi a partir daí que as coisas começaram a dar bem mais errado pra eles. Isso porque os singles seguintes ali que eles foram lançando, né, como She's Coming Home, I Want You Back Again, Whenever You Are Ready, Is This a Dream, Just Out of Reach, Indication e Gotta Get a Hold of Myself não foram bem em nenhum dos dois lugares. E foi aí nesse clima que ainda em 1965 eles lançaram o primeiro disco deles, que foi o Begin Here, que tinha canções originais, né, como várias dessas aí que eu falei, inclusive o maior sucesso deles, né, She's Not There, e alguns covers ali para chamar a atenção de outro público. Porém, ainda assim, eles continuaram não conseguindo aí chamar a atenção e fazer tanto sucesso quanto eles já tinham feito. Depois, eles ainda continuaram fazendo e lançando músicas, tentando ali atingir as paradas de sucesso, né, mas continuavam não conseguindo e isso estava frustrando eles cada vez mais. Mas eles ainda tentaram mais um pouco, eles mudaram de gravadora, foram para CBS, né, e lá eles gravaram seu segundo disco, o Odyssey and Oracle, que inclusive foi gravado nos estúdios do Abbey Road. Porém, já nesse momento, nem a gravadora ali estava tão empolgada assim, então eles não disponibilizaram muito dinheiro para a gravação. E um exemplo aí dessa falta de empolgação, né, é que os discos foram para as lojas ali com a capa dele com uma escrita errada. E não era em qualquer lugar, tá? Já que era no próprio nome do disco mesmo estava errado. Isso porque a palavra Odyssey em inglês é escrita com um Y ali logo depois do D. Porém, no disco aí, ao invés de Y, eles colocaram a letra E, então ficou Odyssey. Tá falando sério? E foi assim, com o nome errado mesmo, que acabou ficando pra sempre, tá? E foi então com a banda enfrentando aí uma decrescente na carreira e também na demanda ali das pessoas quererem verem, né, eles se apresentando ao vivo, que cada vez mais frustrados eles decidiram por fazer a sua última apresentação em dezembro de 67. E logo depois disso, a banda acabou ainda antes do lançamento oficial do seu segundo disco lá, o Odyssey and Oracle, que aconteceu só em 68. E apenas 3 anos depois do lançamento do seu primeiro single,
que fez muito sucesso. Mas incrivelmente, pelos Estados Unidos e pelos anos seguintes, continuavam sendo divulgados e acontecendo apresentações do The Zombies. Mas pessoal, rapidinho chegar nessa parte da história, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo, que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais vídeo assim. Se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão de Seja Membro. E se por acaso aparecer aí pra você a opção de hypar que ajuda a divulgar o vídeo, beleza? Bom, como eu disse anteriormente, a banda encerrou aí as suas atividades antes mesmo do lançamento do seu segundo disco, que aconteceu lá no Reino Unido em abril de 68, portanto aí alguns meses depois do fim da banda. E com o disco continuando aí nessa mesma toada, tá? Vendendo pouco, enfim, as vendas foram bem fracas. E assim, então, eles nem lançariam esse álbum lá nos Estados Unidos. E eu até acho que eles lançaram por lançar mesmo, tá? Já tava gravado, então eles falaram, lança aí, vai. Acontece que o músico Wal Cooper, que nesse momento aí trabalhava na gravadora Columbia lá nos Estados Unidos, convenceu a gravadora de que esse era um bom disco e de que seria uma boa ali comprar os direitos dele para assim lançá-lo nos Estados Unidos. E assim foi feito. E uma das músicas que estava no disco foi lançada como um single para ajudar a divulgar o álbum. E essa música foi a Time of the Season, e isso aconteceu ainda em 68. Porém, nesse momento do lançamento, a música também não chamou muita atenção lá nos Estados Unidos, assim como o restante do disco. Porém, conforme o tempo foi passando e quando chegou em 1969, portanto aí quase 2 anos depois do fim da banda, esse single aí, a música Time of the Season, começou a crescer demais e virou um grande sucesso nacional, atingindo a 3ª posição nas paradas de sucesso dos Estados Unidos. E assim então o The Zombies estava novamente fazendo muito sucesso por lá. E a banda até ficou sabendo disso, tá? Alguns dos integrantes ainda se reuniam pra fazer música e tudo mais, mas nada demais. Com eles considerando ali voltar, vendo que eles estavam fazendo ali algum sucesso nos Estados Unidos, enfim. Mas já fazia bastante tempo que eles não tocavam mais, então eles decidiram por não fazer uma volta não, tá? A banda tinha acabado mesmo. Eles no final não conseguiram chegar a um acordo pra isso. Porém, a banda agora, novamente, né, tinha muitos fãs nos Estados Unidos que queriam ver os shows deles. Muita gente nem sabia que a banda tinha acabado, era pré-internet, bem pré mesmo, né? Ou seja, a informação não chegava de forma tão rápida e ampla assim para todos os lugares. E assim então se abriu uma oportunidade para algumas pessoas, né? Foi vendo isso, então esse gap, esse espaço aí que a Delta Promotions, que era uma agência ali, uma produtora de shows, que não era exatamente das mais éticas, por assim dizer, passou a procurar por músicos competentes pelos Estados Unidos e a convencê-los de que a agência era confiável. E assim ajudaram eles a tocar melhor e de forma parecida com The Zombies. Pra logo depois de tudo isso, mandar eles pelas estradas dos Estados Unidos para se apresentar em várias cidades como se fossem The Zombies. Com a agência, e é claro, né, ficando com uma boa parcela dos lucros dos shows que essas bandas faziam. Rapaz, tá certo, tá... E o plano foi colocado em prática com bastante sucesso, tá? Chegando ao ponto de que haviam 2 bandas The Zombies, uma formada no Texas e outra no Michigan, se apresentando pelos Estados Unidos ao mesmo tempo, com os fãs, as pessoas que iam até os shows deles realmente achando que estavam assistindo os The Zombies originais. Mas a banda original mesmo nem sabia que isso estava acontecendo, tá? E assim, essas falsas bandas de fato contavam com músicos competentes. Tanto que uma delas, a que foi formada no Texas, tinha como baixista o Dusty Hill e como baterista o Frank Bird, que pouco tempo depois disso formariam o ZZ Top, que é muito conhecida até hoje. E a outra, que foi formada no Michigan, não teve músicos, integrantes que ficaram tão conhecidos assim. Mas com a banda conseguindo chamar atenção a ponto de, além de se apresentarem ali localmente, também fazerem shows no Canadá e inclusive aparecerem em programas de televisão por lá, se passando como os The Zombies originais. Sem contar que eles ainda fizeram uma apresentação na cadeia, tá? Como era comum dos artistas fazerem nessa época. E dessa forma aí, essas bandas foram se apresentando pelos Estados Unidos por alguns meses. Até que, claro, ali, né, sem nenhuma música nova sendo lançada pelo The Zombies. E também por conta de críticas ruins que essas falsas bandas vinham recebendo, os fãs foram perdendo o interesse pela banda. E assim, os shows dessas falsas bandas também foram tendo cada vez menos público e interesse das pessoas irem até lá assistir. Até que chegou um ponto em que essas mesmas bandas também passaram a não existir mais. Mas quando chegou nesse momento, né, a agência lá, a Delta Promotions, já tinha ganhado bastante dinheiro, tá? Com eles, inclusive, fazendo essa mesma coisa de fazer bandas falsas aí se apresentando pelos Estados Unidos, ainda com outras bandas da Inglaterra, como The Animals e The Artists. E claro que depois de um tempo, os integrantes originais de todas essas bandas, inclusive a da The Zombies, né, ficaram sabendo que isso tinha acontecido, mas aí já tinha passado. E já que a gente tá falando nisso, né, voltando nos Zombies originais, a partir de 1969, alguns dos integrantes aí se reuniram e formaram uma nova banda, chamada Argent, mas que também não conseguiu fazer muito sucesso. Com alguns deles até voltando
voltando a se apresentar como The Zombies mesmo, a partir ali do final dos anos 80, né, alguns anos depois. Continuando dessa forma também pelos anos 90 e até bem recentemente, tá? Com eles se apresentando em festivais e tudo mais. E no final, apesar disso tudo, com o passar do tempo aí, a banda foi ganhando ali cada vez mais importância. Com o disco Odyssey and Oracle, mesmo com o nome errado aí, né, entrando para a lista dos 500 melhores álbuns de todos os tempos, feito pela revista Rolling Stone. E em 2013, a banda também foi incluída aí no Hall da Fama do Rock, que é lá dos Estados Unidos. Ou seja, talvez aí essas bandas falsas tenham ajudado aí na divulgação da banda pelo país, né, vai saber. Mas então é isso, pessoal, esse vídeo é ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, já deixa essa joinha aqui embaixo. Comenta aqui pra gente se você conhecia essa história, você sabia aí desse negócio das falsas bandas? E deixa aqui embaixo pra gente também se você conhecia essa banda The Zombies, né? E se você assistiu algum show deles lá nos Estados Unidos, será que era verdadeiro ou era falsa, sei lá, né? Aqui dos lados tá deixando outros vídeos pra você assistirem, um beijo, até a próxima e tchau!